Primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar, uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um programa Implantar, uma pitada de política no campo. E a gente hoje quer conversar com vocês, um bate-papo, eu e a Ana Paula. Antes da gente começar, que eu acho que vocês já conheceram um pouquinho da gente, mas eu sou a Luciana Lacerda, sou formada em comunicação, atuo junto com a Ana aqui em Brasília, uma empresa focada em assessoria institucional, e aí a gente faz um trabalho político. Não é, Ana? É isso. Boa tarde, ouvintes. Eu sou a Ana Paula Sensi, minha formação, diferente da Lu, é em Relações Internacionais, com mestrado em agronegócios. Então, aí veio desde a minha formação nessa interlocução de defender diferentes interesses, né? Com direcionamento aí para a diplomacia, e depois fui exercer essa defesa aí do agronegócio junto ao nosso governo, que é um dos trabalhos aqui que a gente faz na Implantar, dentro da assessoria institucional como um todo, que inclusive é o tema do nosso programa aqui hoje. Então, a Implantar é essa empresa, o nosso programa tem esse intuito de traduzir o bastidor da política para você, produtor rural, trabalhador do agronegócio, trazendo o porquê que o bastidor da política influencia tanto para que a gente tenha políticas públicas mais efetivas aí para você. E o que é a política pública? É a estrada no campo, a segurança, o crédito adequado, a escola rural, enfim. E hoje a gente vai falar aqui sobre isso. Como que é esse trabalho por trás que faz com que essa política pública chegue para você aí no campo, né, Lu? Exato, Ana. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser entre a gente mesmo, como a Ana Paula falou, e a gente, né, vale a pena reforçar para vocês que estamos com vocês em mais uma segunda-feira, nesse 27 de maio, e o nosso programa, ele é quinzenal, às segundas-feiras, às 14 horas. Se você quiser assistir um programa que já foi ao ar, ou esse que você não vai conseguir assistir todos, nossos programas, todos eles estão gravados no YouTube da rádio, e se você está ao vivo conosco aí pelo site da rádio, ou pelo próprio YouTube, seja bem-vindo aqui. Vamos conversar hoje sobre assessoria institucional e o nosso trabalho, que afeta assim, diretamente a sua entidade agro, a sua associação, e a gente vai te mostrar como esse trabalho pode ser uma mão na roda para você, aí, produtor rural. Então, vamos lá, né, Lu? Vamos começar aqui. Às vezes, o produtor não entende, e o sentimento que nós, brasileiros, temos mesmo é de que a política é muito enrolada, de que não é efetiva, de que não sai na ponta, né? Que o governo aí fica só tomando nosso dinheiro, a gente trabalha para sustentar um monte de gente que não faz nada, principalmente o agro, que a gente sabe que a gente trabalha no setor de forma indireta, né? A gente é aquele trabalhador indireto do agronegócio, sabe o tanto que o setor carrega nas costas. Aliás, esse é o nosso discurso pronto aqui para os parlamentares que ainda não conhecem o agro, e o nosso discurso de reforço para a bancada ruralista, toda vez que a gente leva uma pauta lá, né? Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês? Que por trás de toda a legislação que sai a favor do agronegócio, ou para defender e corrigir, não deixar sair nenhuma medida que seja contrária ao agronegócio, existe por trás um profissional que está trabalhando essa assessoria governamental, essa assessoria institucional, que tem vários pilares. E, geralmente, as pessoas que trabalham em favor de um setor, elas usam ou estão localizadas dentro de associações, movimentos, entidades nacionais do agronegócio, como o agro tem aí a Associação dos Produtores de Algodão, de Soja, de Milho, as cooperativas, a CNA, os sindicatos, né? E por que essa organização por trás de uma assessoria institucional? Porque a política, por base,
deve defender o interesse da maioria, da coletividade, e organizar esses diversos interesses de formas que eles não sejam conflitantes, né? Então, eu tenho que adequar o interesse do agronegócio com o interesse da saúde, com o interesse da segurança, com o interesse da educação, e eles vão ouvir demandas de setores organizados, porque não vai ser a demanda de um fulano ou de outro ciclano, mas sim vai representar a demanda de muitos, e é com isso que o poder público deve estar preocupado, em fazer medidas, ações, liberação de crédito, infraestrutura, que vá atender aquele setor produtivo para que ele se torne ainda mais efetivo. Então, para isso, a gente trabalha com 3 ou 4 pilares aqui, né? 3 pilares e dentro deles várias atividades. Então, que é o pilar da comunicação adequada com esse público, é o pilar desse associativismo, de eu ter uma entidade por trás forte, de eu ter um movimento por forte, ou seja, de eu estar representando uma coletividade que realmente existe, que realmente produz e que realmente tem uma demanda concreta para ser trabalhada. Que tudo isso vai levar para o terceiro pilar, que é esse politizar, essa política pública pronta aí na ponta. E para isso, a gente então tem que trabalhar aqui de Brasília, acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional, quais são as leis que estão lá sendo discutidas, se são leis que são a favor do agronegócio, se são leis que são contrárias, e a gente precisa acompanhar para poder esclarecer o quanto que aquilo ali vai prejudicar ou atrasar o setor. A gente também acompanha o que acontece no executivo, nos diversos ministérios, mas com mais proximidade, claro, do Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, às vezes alguma agência reguladora, como é o caso da Anvisa, que vai tratar ali de defensivos agrícolas, né? E também da regulação dos produtos que vão para a alimentação humana. Então, você pega o agro aí desde a ponta da produção, mas depois ele passa por uma industrialização, muda o órgão, né? Que vai fiscalizar aquele produto na ponta para o consumidor. Tudo isso está nesse pilar político de uma assessoria institucional, acompanhar o que o governo está fazendo, tanto de bom quanto de ruim. Depois a gente vai ter a comunicação, os eventos, palestras, tudo que vão esclarecer melhor você, produtor rural, sobre esses pontos, né, Lu? É um mix. Exatamente. Eu acho que o que a Ana trouxe, assim, quando a gente pensa, às vezes, numa pauta política, a gente se vê muito longe dela, né? E, às vezes, nossa, mas como é que eu vou tratar isso? E eu acho que trazendo, assim, até para um pouco do nosso dia a dia e, às vezes, exemplificando, agora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Toda essa calamidade, essas enchentes aí que estão, né, trouxeram um transtorno para as pessoas que moram lá, elas estão sendo trabalhadas em Brasília em forma de política pública, né? O que o governo vai liberar de recurso, o que não vai, como as associações estão se organizando para atender os produtores daquela região. Então, às vezes, a gente acha que a política é uma coisa muito distante, né? Algo que, especificamente esse problema que está tendo no Rio Grande do Sul, é algo que é emergencial, né? De precisa ser feito para ontem. Mas a política, ela é necessária e, às vezes, a gente acaba esquecendo dela porque ela é longe, ela, às vezes, é morosa, ela não está... Ela está só na notícia para a gente. O que é notícia? Porque eu leio no jornal. Mas o que a gente trabalha aqui é o que está atrás da notícia. O que é discutido, o bastidor, o que a gente pode fazer que não está sendo noticiado, mas que a gente trabalha ali para trazer uma melhoria para você, para o tô ali na ponta, ali no campo. E que muitas vezes não é tão simples, porque não está no dia a dia do produtor, então por isso que é difícil de entender, mas a associação por meio de um serviço especializado, de uma assessoria institucional ou de um funcionário focado naquilo, ela vai conseguir trabalhar essa demanda política da associação, porque a gente brinca aqui, gente, que tudo acaba em política. Mesmo sendo um ditado que às vezes já ficou, né, feito, tudo acaba em pizza, acaba que hoje em dia tem essa brincadeira, mas a política, ela está em tudo. E especificamente agora no caso do Rio Grande do Sul, acho que a gente está vendo o impacto dela diretamente, a necessidade de construção de políticas públicas, a necessidade de liberação de recursos, o empenho da bancada ruralista, pegando especificamente essa bancada, porque é que a gente trabalha, a gente sabe que tem a bancada gaúcha também, o tanto que as pessoas estão envolvidas e focadas em tentar levar um mínimo, né, de solução para aquelas pessoas que estão agora até em uma situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, a ideia quando a gente pensa em política é deixá-la próxima da gente. E, às vezes, quando a gente tem um problema específico, quando a gente teve a pandemia, a gente consegue ver mais próximo, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas ela está em tudo. E quando a gente se conecta com ela, a gente entende se conectar a isso, através de um profissional, de uma empresa, não necessariamente só lendo a notícia. A gente se conecta com ela, a gente vê o tanto que a gente consegue trazer melhorias e mais, construir pontes
com o governo, construir pontes no sentido de trazer melhorias, trazer recursos, trazer eficiência e eficácia para o agronegócio brasileiro, né, Ana Paula? Porque a dificuldade que o produtor tem de entender é que, e a gente brinca muito isso, né, na hora que a gente está tentando esclarecer, realmente a política é distante da gente, no seguinte sentido, que a pessoa que é ali o cargo público, né, que é um ministro, é um secretário, principalmente um deputado, um vereador, um prefeito, ele tem o dom, né, do mesmo jeito que o produtor tem esse dom, tem que gostar muito para ser produtor rural, né, porque é tanta burocracia, tem a questão do clínica, cada um tem um dom. Então, esse cara tem o dom de achar soluções por meio das legislações, seja fazendo uma nova legislação, seja corrigindo alguma, liberando uma emenda. O dom dele é pensando em solução. Para isso, o problema para ele precisa chegar bem solucionado. E ele não entende o problema do agro, né? Por isso que a gente precisa cada vez mais de parlamentares que entendem o trabalho dessa assessoria institucional, com os pilares de comunicação, acompanhamento de pauta, é justamente ver qual que é o caminho que aquele político, que aquele cargo pode dar em termos de solução política. É uma emenda para reconstrução, é uma estrada nova, é uma escola nova, é uma legislação mais célere que vai permitir, né, como a gente já discutiu no programa passado, que vai permitir um registro de defensivo agrícola de forma mais rápida, mais eficiente. Então, isso são as soluções de política pública que um deputado, um prefeito, um poder executivo tem na mão, mas cabe ao setor, de forma organizada, por meio das suas instituições, levar este problema até ele, sugerindo muitas vezes qual que é o caminho que seria o mais indicado, é uma nova lei, é uma nova liberação, é uma portaria, é dinheiro, uma verba, né? Porque ele não sabe, ele não entende, e é por isso que é tão distante. Então, basicamente, por isso que a Lu falou de pontes, basicamente o trabalho da assessoria institucional, seja ela uma empresa que vai prestar esse serviço para o seu sindicato, para a sua cooperativa, ou seja ele um funcionário, uma área dentro dessa cooperativa, dentro desse sistema representativo, é isso, é criar essa ponte entre um setor que tem na mão as ferramentas de solução e o problema real do produtor, do agro, com dados embasados para que esse funcionário público, esse político, esse cargo, use a melhor ferramenta e não a ferramenta que ele acredita, porque ele não entende o agro. E o nosso papel como agro, como setor cada vez mais organizado e preparado, é esclarecer este político sobre qual a ferramenta que nós estamos precisando neste momento. E é sobre isso que a gente vai falar mais e aprofundar depois do intervalo, né, Lu? Exato, pessoal. Só para fechar nosso primeiro bloco, eu quero trazer para vocês que o nosso programa de hoje, ele vai falar sobre a importância de uma assessoria institucional. Lembrando que a assessoria institucional não é só o trabalho político, é isso que a gente quer trazer para você, que esse macro político ele é completado com outros serviços, outras atividades que fazem toda a diferença para a gente conseguir construir essas pontes que a gente tanto comentou aqui. Fique aí, não saia daí, que a gente volta no segundo bloco trazendo essas outras atividades, esses outros serviços. Até daqui a pouquinho. O programa Implantar volta em instantes. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar,
sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica, doutora Vânia Viana, CRM 4162. Rádio Agro hoje, conectando você ao agronegócio. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Boa tarde, estamos voltando aqui conversando com vocês hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de maio, às 14 horas, horário de Brasília, falando sobre um pouquinho sobre a importância da assessoria institucional. E eu quero aproveitar para lembrar vocês, que eu acho que é sempre muito válido, que vocês conseguem acompanhar nosso programa pelo www.radioagrohoje.com.br, pelo aplicativo da rádio, quem prefere aplicativo, né, nos nossos smartphones, pelo YouTube também. E lá vocês têm acesso, inclusive no YouTube, aos programas antigos, aos programas que foram gravados. Às vezes vale a pena parar para dar uma escutada nessas pessoas que a gente já trouxe aqui, as nossas próprias conversas entre eu e a Ana Paula. Por todos esses canais você consegue estar conosco, então não tem desculpa da gente não se conectar por algum desses canais. Lembrando que o nosso tema do programa de hoje é sobre a importância de uma assessoria institucional e como ela pode mudar a carreira, a jornada da sua entidade do agro. E hoje a gente está trazendo aqui esse tema para desvendar não só a política, mas como que outras atividades dentro da assessoria institucional pode ajudar a sua entidade a resolver demandas, a resolver problemas do agro que acabam afetando diretamente o produtor rural. Combinado? Não é, Ana? É isso. No primeiro bloco a gente já explicou aqui que o que as pessoas imaginam de assessoria política, assessoria institucional, é logo o que vem na cabeça, né? Vai resolver, vai contactar e está acompanhando o projeto de lei nas casas legislativas. Lembrando que a gente, por estar em Brasília, acompanha muito o Congresso Nacional. Mas existem entidades, cooperativas, sindicatos, principalmente sindicato rural, né? A associação regional aí, ela deve acompanhar tudo o que acontece na Assembleia Legislativa da cidade, daquele estado, daquele município, porque as legislações para o agro são diversas. A gente tem a nacional e a gente tem as leis estaduais, as leis municipais, principalmente quando se trata de meio ambiente, de liberação, né, de outorga e tudo, são legislações municipais, muitas vezes, e a sua entidade tem que estar de olho. Então, o trabalho da assessoria é justamente construir junto com a autoridade do seu município, a autoridade do seu estado, ou no caso, a autoridade nacional, em nível aqui de Brasília e de entidades nacionais, as legislações que vão impactar o produtor rural. Então, a gente fala assim, no Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, a gente vai acompanhar os projetos de lei e emendas, ou seja, o recurso que vai ir para você no campo. Isso sai do Congresso. É o Congresso que dita, bem dizer, a distribuição do orçamento que o Executivo vai fazer depois. O Executivo é aquele que vai executar o orçamento aprovado pelo Congresso. E os deputados federais hoje têm aí na mão muitos milhões de reais cada um para destinar para emendas. E eles vão destinar aos municípios, aos prefeitos que têm essa conexão com ele, que conseguem passar essa segurança de um município bem organizado, bem gerido e bem direcionado com as pautas que conversam aqui. Tudo isso faz parte desse processo de acompanhamento legislativo. E isso também passa pelos órgãos do Executivo. Então, aí, às vezes, depois que já foi aprovada uma legislação municipal, o produtor pode estar tendo muito problema para liberação de outorga, para liberação de licenciamento para produzir, de repente, uma outra cultura que ele ainda não era acostumado a produzir dentro da sua fazenda. E quem vai fiscalizar ou liberar isso é um órgão do município, uma secretaria, geralmente, de ambiente, agro, geralmente elas se conectam todas em uma. E se uma entidade puder reunir problemas de vários produtores para conversar com esse secretário, para chamar esse prefeito, para chamar esses funcionários, a gente fala assim, as cabecinhas das cadeiras poderosas ali, dos prefeitos, dos secretários e dos vereadores, elas mudam de 4 em 4 anos. Mas a equipe que trabalha com eles, geralmente ela é permanente, porque são concursados. Então, o trabalho da assessoria da sua instituição para melhorar o trânsito do produtor rural no município pode ser muito próximo deste funcionário, que às vezes trabalha ali
dando uma autorização para o agro, mas não conhece o agro na ponta, então por que não convidar ele para conhecer melhor o agro? E uma ferramenta que a gente usa muito aqui na Implantar, que a gente indica para cliente, que a gente vê várias entidades fazendo, quase todo sindicato rural, toda cooperativa, todo movimento hoje organizado, a gente tem muito movimento de mulheres sendo organizado no país, eles fazem eventos. E esse é um baita ferramenta incrível para fazer essa ponte entre produtor, a dor dele e a pessoa que faz a gerência das ferramentas de política pública. Seja ele um vereador, seja ele um secretário do seu município, um governador de estado, né, um deputado estadual, um deputado federal. Então, como fazer esses eventos, né? Você não pode botar também essa autoridade numa saia justa, senão ao invés dela se aproximar de você, ela vai correr e nunca mais querer escutar aquele produtor ou aquela entidade quando for bater a porta, mas por que não trazer para um ambiente, às vezes, esses eventos são realizados nas próprias cooperativas, nas áreas rurais, para facilitar a adesão do produtor rural, por que não trazer esse pessoal que está lá, dando a canetada, né, no que o produtor rural precisa e que talvez não conhece. Então, convidá-los para participar. É claro, se você for convidar uma autoridade dessa, você vai ter que dar uma oportunidade de fala para ele, mas tem como essa oportunidade de fala ser direcionada. A gente fala que isso é um briefing, né? Então, toda vez que você vai convidar uma pessoa dessa, é uma oportunidade de você marcar uma reunião, porque essas pessoas gostam de convite. Nesse convite dessa reunião, você já explica um pouco do setor, explica um pouco da dor do seu produtor para essa autoridade não ser pega de surpresa, explica o que estão esperando dela e coloca ela lá como oportunidade dela falar do trabalho, para o produtor também entender, às vezes, que não é má vontade do serviço público, mas que ele está amarrado. Isso acontece muitas vezes. Às vezes o parlamentar, o vereador, o secretário quer resolver, mas ele está sob uma legislação maior, uma autorização maior, e isso precisa ser resolvido em outro nível, precisa de mais interlocução, são vários interesses a serem negociados, né? A gente fala assim, é como se fosse uma grande família, você negociar aí o que você quer dentro da sua família, para quem tem propriedade familiar vai entender isso melhor, né? Às vezes a vontade ali do gestor, talvez do pai, não é a mesma do filho ou do irmão, né? Tem muitos que têm ainda sociedade com o irmão ali. Então, como você adequa esse interesse de todo mundo para ir no mesmo sentido? Com uma política pública que vai usar muito recurso e vai impactar muitas pessoas, tem que ser tomado esse cuidado também. Então, exige muito debate. E o evento é uma forma leve de debater, uma forma mais fácil de conseguir a agenda com essas pessoas, desde que, claro, seja feito um convite correto para a autoridade correta. Não adianta você querer falar de um problema, às vezes no evento, né, Lu, que a gente fala assim, mas a gente está aqui com problema de infraestrutura. E aí convida não só o prefeito, mas convida, às vezes, um secretário que não vai conseguir ouvir aquilo ali, né? Resolver aquilo ali, porque ele vai conseguir executar aquela obra, mas ele precisa do dinheiro. E quem manda o dinheiro para ele é o deputado. Então, você tem que levar esses dois para lá, né? Você tem que entender qual que é o problema, qual que é a sua dor e quem que é a autoridade que pode melhor resolver ela, né? Recentemente, a gente fez, participou aqui de um evento, um congresso nacional, em que trouxe para debater, para o produtor entender qual que era a atuação, por exemplo, de um adido agrícola brasileiro que está no exterior, como que ele consegue influenciar nossas aberturas para vender mais milho, para vender mais carne, como que é todo esse processo e como que a entidade aqui, o produtor rural brasileiro, pode auxiliar esse trabalho dele lá em outro país, que é estando nessa conexão, mandando a realidade do campo, quão atualizado nós estamos, quais são as nossas dificuldades ainda em aderir a algumas exigências do mercado internacional, por que a gente não pode aceitar qualquer demanda, por exemplo, de uma Europa, de uma China, porque aqui a gente não vai conseguir executar. Tudo isso é uma informação muito rica para esse pessoal que está a serviço do país poder trabalhar. Então, a gente indica aqui muito, né, Lu, o evento. E geralmente as pessoas não sabem, né? Nossa, mas eu nunca imaginei que num trabalho de relação política poderia ter evento. Claro, é uma ferramenta muito mais leve de você levar os problemas à autoridade política fazendo um evento. Ele vai ali para uma fala, ele sente o público,
é uma oportunidade dele conhecer o agro na ponta, de estar conectado com aquele produtor, enxergar a realidade, conhecer quem são essas pessoas, né? Do mesmo jeito que às vezes é difícil a gente se imaginar no mundo político, muita gente fala assim, Deus me livre, a gente só entende a dor do político, a dificuldade que ele tem, que todo mundo tem, quando a gente conhece. E ele precisa conhecer o produtor rural para entender essa dificuldade dele também, né, Lu? Exato, é interessante essa parte, porque às vezes no evento também a gente tem não só a oportunidade do político falar para o produtor ali, o político ou essa pessoa que tem um cargo ali, que às vezes não necessariamente é um político, mas ele tem um cargo que é alguma autoridade, né? Mas também do produtor se aproximar dessa pessoa. Então, às vezes você está num evento de produtores, né? Um evento feito pela entidade de classe ali, e aí ela vai ter naquele momento ali essa pessoa ouvindo dessa autoridade, ouvindo dessa pessoa, o que ele tem para falar. Nossa, Luciana, mas vai ser uma fala política porque ele está num ambiente, né? Que ele está sendo ouvido politicamente. E tudo bem, mas será que depois do evento vocês não conseguem marcar ali, a entidade marcar um café com ele numa sala ao lado, vocês conseguirem ter uma conversa mais direcionada? Vocês, quando eu falo, você, entidade de classe, representando aqueles produtores daquela região, aquele movimento. Então, assim, tudo isso são estratégias, né? O evento, ele é uma estratégia política, não necessariamente porque ele faz a política, mas ele faz conexões. E hoje, gente, quando a gente atua politicamente aqui pela Implantar, fica claro que a palavra mais importante aqui é conectar, né? Ao tanto que a gente brinca que a gente é partidário, porque a gente conecta com quem está trabalhando. Então, a gente vai conectar com os novos secretários, com os secretários que estão atuando agora, mudou também o cargo, vamos nos conectar com essa nova pessoa. Para quê? Para a gente poder construir essas pontes e levar a demanda do produtor aí passando por essa ponte, passando por essa travessia. Então, o evento, ele é uma forma, como a Ana colocou, uma forma leve, uma forma mais social dessa pessoa estar. Um prestígio para essa autoridade estar no evento, quando você faz um convite, como a Ana disse, de forma oficial, não é um convite qualquer, porque é uma autoridade, e ao mesmo tempo, para o produtor, para aquela entidade de classe que está recebendo, é um prestígio ter essa pessoa lá, e ao mesmo tempo, será que não dá para dar uma conversa, ter um momento ali num bastidor, que não necessariamente é a fala política? Então, o evento, ele proporciona vários momentos. Basta a gente conseguir ter essa estratégia. E mais, né, Lu, o evento, quando você chama uma entidade dessa, e, gente, não é porque você vai chamar e tal, e a pessoa vai aceitar de bate-pronto. Muitas vezes não aceita, né? Justamente por não conhecer a autoridade, a associação que está convidando, por ter medo de ser colocado numa saia justa, afinal, ele não está falando o nome dele, ele está falando o nome de um cargo, de um governo. Então, mas ele é uma forma de você se aproximar, né? A pessoa se sente prestigiada, e a partir do momento que ela aceita o seu convite para estar no evento, ela cria um compromisso com aquela entidade. E aí é a partir desse compromisso que você cria esse vínculo, que você começa a ser visto e enxergado de outra forma, né? Desde que sempre com esse cuidado, né? Você entenda qual que é o papel daquela autoridade, que você, enquanto produtor, enquanto associação que está fazendo o convite para essa pessoa, entenda o que você quer dela nesse evento e deixe claro para ela o que você quer dela, o que você espera ouvir dela lá, o que os produtores esperam ouvir delas, para que as pessoas saiam o mais satisfeitas possível e não sejam colocadas numa situação ruim, até para você como entidade, como quem está à frente disso daí, né? Então, a gente sempre indica evento, que é uma coisa que a gente usa, e evento, gente, pode ser desde um congresso, uma tarde, um café com bate-papo de produtores, um convite para essa autoridade visitar uma fazenda e lá vocês explicarem com um grupo de produtores, a diretoria dessa entidade. Pode ser uma audiência pública numa Câmara de Vereadores, em que vocês pegam o político que já é mais próximo e promovam uma audiência pública, porque aí é uma forma das outras autoridades que você não tem tanta proximidade irem até um ambiente mais protegido, acostumado a falar de coisas públicas. Isso provoca uma série de registros naquela Câmara de Vereadores de que esse assunto já foi debatido, dali outros políticos, outros vereadores se atentam a esse tema. Então, a audiência pública também é um bom momento. Pode ser um lançamento de uma agenda legislativa, né? Por exemplo, assim, escolhemos aqui 2 ou 3 projetos que a gente gostaria que o município fizesse. Vamos fazer um jantar aqui com prefeitos e vereadores para falar sobre quais são as demandas do nosso produtor, para mostrar para eles o tanto que a gente movimenta
a economia desse município, quantas pessoas a gente emprega, quantas famílias estão por trás de nós, né? Além dos volumes de impostos que a gente movimenta, de alimentos e tudo mais. Então, dentro do evento cabe muita coisa. E muitas vezes a gente vê que algumas entidades ficam restritas a não querer fazer eventos ou a não ter uma área específica de relações institucionais e governamentais dentro, porque geralmente os presidentes ou aquela equipe que está à frente dessa entidade, desse movimento, ela é uma pessoa bem relacionada. Ela é uma pessoa que pega o celular e fala com o prefeito, pega o celular e fala com o vereador, o secretário atende ela, ou facilmente ela consegue alguém que vai levar ele até esse novo cargo. Mas isso é o papel do presidente. Ele é uma pessoa geralmente muito bem relacionada, só que tem uma série de burocracias por trás de você manter essa agenda, acompanhar um ofício, ver se realmente isso está sendo tratado, se este político, vereador, não vai esquecer depois de uma semana da ligação desse presidente, porque todos os presidentes ligaram para ele. Então, o profissional de relações governamentais, essa assessoria que vai pensar nesse evento, vai pensar nessa relação, vai acompanhar, é como se ele fosse um secretário, uma secretária especializada nessa parte de legislação, para não deixar o que é importante morrer, para não ficar só naquela ligação de vez em quando, para garantir que isso vai ter continuidade, vai ser realmente tratado com seriedade por essas autoridades que estão lá, né, Lu? Exatamente, pessoal. É muito serviço que às vezes não cabe a uma pessoa só e por isso você acaba tendo profissionais especializados nessa demanda, nessa parte de atender aí com autoridades e acaba criando relacionamentos representando a entidade, né? A gente já vai fechando aqui o nosso segundo bloco, né? Não saiam daí, no terceiro bloco a gente vai trazer mais serviços que podem ser atividades, serviços, né? O nome que a gente achar mais interessante aqui, que podem ser complementados junto com a atividade política, né? Junto com essa assessoria política. Serviços que complementam e auxiliam o trabalho para tentar deixar essa política mais leve e, claro, fazer as conexões essenciais que afetam diretamente o agro e o nosso político, o nosso governante. Pessoal, não saia daí, a gente já volta no nosso terceiro bloco. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Rádio Agro hoje. Com você em todas as plataformas digitais. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Agro hoje, conectando você ao agronegócio. Rádio Agro hoje. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui de volta para o nosso terceiro e último bloco deste programa do dia 27 de maio, do programa Implantar Agro, tentando conectar aí você que está no campo trabalhador do agro, produtor rural, com o bastidor da política, da boa política. O nosso bate-papo aqui é sempre tentando te mostrar
o que está por trás da política pública, da legislação que você tem que seguir, ou do governante que está aí. Um papo sobre a importância deste serviço, o serviço de assessoria institucional, que é o serviço que vai criar esta ponte permanente entre os governantes do seu município, do seu estado, ou aqui a nível nacional, em Brasília, de país, com o agronegócio, o problema do produtor rural, as dores dele, a necessidade de crédito, de estrada, de financiamento, né? E como fazer isso? Tudo que está envolvido para conseguir fazer com que a política seja cada vez mais eficiente no campo. E a gente falou até agora aqui sobre os dois serviços. O serviço que geralmente envolve esse acompanhamento, esse ficar de olho no que o governo está fazendo e esclarecer se isso é bom ou se é ruim para o agronegócio. Trouxemos no segundo bloco que o evento, né, o congresso, o seminário, a palestra, o café com um político, com um governante, é uma ferramenta de conectar ele com a dor do campo. E agora a gente vai falar de outros dois serviços, não é isso, Lu? Exatamente, pessoal. Lembrando que o que a Ana trouxe, é importante a gente sempre destacar que quando a gente fala em assessoria institucional, ela é um macro, e aí você vai, digamos, afunilando cada um dos serviços, das atividades, para a gente conseguir fazer o trabalho político, que é exatamente o que a gente vive aqui em Brasília, essa dimensão da assessoria institucional e o trabalho político. Como a Ana trouxe, a gente vai continuar falando dos serviços que eles auxiliam lá a demanda política, e aí lembrando, quem está começando, né, em um movimento agro, a gente tem tantos jovens do agro focados aí em fazer uma diferença no setor, diferença nas suas associações, sindicatos, federações. Então, assim, são atividades que auxiliam a parte política. A política é um macro e a gente tem braços que vão dando força para essa atividade política. E aí, dentro desses braços, o que a gente sempre reforça aqui, como a Ana falou, a gente tem o nosso pilar comunicar. E dentro do comunicar, o que a gente gosta de trazer? Comunicar, gente, ele pode impactar, ele pode ser feito de várias formas. A comunicação, eu sempre falo que é muito grande. Comunicação é tudo, é o que a gente está fazendo aqui na rádio agora, conversando com vocês. Comunicar pode ser uma ligação para um pai, para uma mãe, para um tio, para um filho. E comunicar também pode ser com os políticos, pode ser com os governantes, são as notícias que a gente lê. Então, quando a gente fala especificamente da comunicação com a parte política, a gente chama aqui de assessoria de comunicação institucional. Luciana, mas por que institucional? Esse nome tão, sei lá, tão durão, né? Institucional é um nome duro. Por quê? Porque institucional, porque a gente aqui não tem o objetivo de vender diretamente. Eu não vou vender a imagem da associação, eu não vou vender a imagem daquele presidente. Venda, quando eu falo, é uma venda direta. A gente vende indiretamente, porque a gente atua para fortalecer a imagem do cliente, a associação ali que está conosco, enfim, que está buscando esse serviço de assessoria, perante as autoridades políticas, perante os associados que ele tem ali na entidade, né, associados, às vezes participantes do movimento, e perante a imprensa. Então, quando eu falo em comunicação institucional, eu falo em fortalecer a imagem da entidade de classe, sindicato, associação, movimento, perante autoridades políticas. Quem são os políticos que a gente quer atingir? Perante associados e pessoas que representam aquele movimento, ou seja, o público daquela entidade, e perante a imprensa. É importante, sim, atingir a imprensa, porque com a imprensa você consegue, muitas vezes, comunicar com o político, ou seja, o político lê uma notícia que você foi citado, lê uma notícia no qual a sua associação, um evento que vocês, né, a gente trouxe o evento que vocês fizeram, o político vê, nossa, o prefeito, aquele evento ontem que a associação fez, interessante, na próxima vez eu vou tentar não consegui estar. Então, se conectar com as pessoas por meio, né, com as autoridades, enfim, por meio da notícia, ela é importante também. Então, gente, aqui na Implantar, a gente sempre fala que a gente veste a camisa do cliente. É uma frase que a gente usa, existe esse ditadinho, né, fulano veste a camisa, e aqui a gente, nossa equipe, eu e a Ana Paula, a gente veste a camisa do cliente. Então, a gente se torna o cliente, se torna essa associação e começa a entender os problemas, ela vira os nossos problemas, porque é isso mesmo. A gente veste a camisa que aquilo vira nossa dor. Então, quando a gente traz a comunicação institucional, né, essa assessoria de comunicação institucional, a gente busca fortalecer esse cliente para que ele seja uma referência. E eu acho sempre interessante trazer casos, assim, sem citar nomes, para não expor, mas a gente tem casos aqui que o cliente chegou para a gente e falou assim, olha, eu hoje sou uma associação consolidada, tenho
recursos, funcionam assim, assado, né, nas particularidades deles, mas, infelizmente, quando falam em mim, pensam em outra associação ainda, porque meu nome ainda não é forte. Então, o que a gente fez? Vamos fazer um mapeamento de tentar fortalecer essa entidade perante imprensa e perante autoridades, ou seja, as autoridades tinham que ver essa entidade como referência. E para a gente ter uma autoridade, ou seja, estou com um problema que tem a ver com aquela entidade, com aquela demanda, com aquele segmento que ela defende, eu preciso ligar para essa associação, eu preciso falar com essa associação. E isso é feito por meio da comunicação, isso é feito por meio de um trabalho de formiguinha. Luciana, é de um dia para outro que a gente se fortalece com a comunicação institucional? Não. Nada na política, nada aqui no institucional é rápido. Se eu falar para você, eu estaria vendendo uma mentira. Todo o nosso trabalho é lento, porque a gente começa a fortalecer por meio de notícias que a associação tem, sempre trazendo como sujeito, como referência aquela associação, o trabalho que ela teve, como ela está sendo protagonista naquele assunto, reuniões que ela participou e que tem os políticos e autoridades, por quê? Porque a gente envia isso para a autoridade, ela se sente parte, se sente integrante, entende que a associação tem ética, que não foi divulgado nada, que não foi combinado ali, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente conversa com a imprensa, que a imprensa vai dando mais força, né? Vai dando mais lenha para essa comunicação. Então, eu, particularmente, acredito assim, que o trabalho de comunicação institucional, eu sou da comunicação, ele é encantador. Hoje eu, aqui na Implantar, eu converso por semana com mais de 10 jornalistas que me ligam para saber de assuntos, de temas que estão sendo falados. Isso não é muito, tá, gente? Porque jornalistas aí do Brasil inteiro, mas, assim, pessoas que estão comigo conectadas durante a semana, querem saber sobre algum tema específico, se tem uma autoridade que pode falar, o que a gente pensa daquele assunto, quando às vezes é um assunto, né, a gente está vivendo, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, como que a entidade está se posicionando, o que ela vai fazer, o que foi feito. Então, assim, a importância da gente ter essa conexão com a imprensa, sempre de forma ética, de forma clara, e lembrando, o que eu quero comunicar, né? A comunicação é tudo, né? O que o cliente quer? Esse cliente nos pediu que ele seja visto. A gente tem um outro cliente que sempre fala com a gente que ele quer ter mais notoriedade perante os órgãos públicos. Então, ele não quer conversar muito com a imprensa, o objetivo dele é estar conversando com os órgãos públicos, né? Tentando conversar com esses servidores, mostrando o tanto que a associação é proativa. Começar um trabalho ali político, vamos colocar assim. Então, vamos conversar com essas pessoas, dos órgãos públicos, vamos mapear quem são essas pessoas que a gente quer conversar diretamente, esse canal. Então, a comunicação, ela é feita pensando no que a gente quer, porque comunicação, como eu disse lá atrás, ela é ampla, ela abrange tudo. E aí, né, Ana, eu acho que a gente, hoje em dia, aqui na Implantar, a gente pode dizer que, dentro de todo esse macro, assim, da política, que a gente foi criando jeitos de poder fazer a nossa política dar certo, né? Porque o trabalho político é lento e é difícil, né, Ana? E aí, só trazendo lá dentro, por que ele é lento e difícil, né? Que as pessoas às vezes dizem, a política é muito lento. E eu não acho ruim. É claro que tem coisas que são muito lentas, de novo, trazendo a questão aqui do defensivo, foram 10 anos discutindo a legislação, mais de 10, na verdade, né? Mas porque são uma série de combinações e porque essa comunicação precisa fazer com que todos estejam falando a mesma língua para que a medida na ponta saia. Porque senão você solta uma medida que logo é combatida por alguém que não está atendido por aquilo. Seja por uma via judicial, de um processo que impede, quando aconteceu como uma demarcação de terra indígena aí. Então, você teve um amadurecimento dentro do Congresso, da demarcação da terra. Foi um amadurecimento, a legislação foi aprovada. Você teve ali, inclusive, pessoas da oposição sendo atendidas, adequadas, se sentindo parte daquele texto. Do licenciamento ambiental, a mesma coisa. Só que aí não teve uma parte da sociedade que se sentiu atendida e entrou com outra medida. Então, a comunicação institucional, ela tem que pensar em todas as peças do quebra-cabeça que vão estar nesse jogo que envolve a política que vai para o setor. E a imprensa é um veículo que vai comunicar diretamente com a população. E a população tem muita influência no voto de algo que é para o agro, porque o agro em si, apesar dele ser extremamente importante economicamente, não é todo município que ele representa muito em termos de população votante. Então, isso é uma medida muito difícil para o parlamentar de fazer, porque ele entende a importância de andar com aquela lei, o prefeito entende a importância de atender o setor, mas enquanto a sociedade não der apoio para o que esse agro está pedindo, ele tem medo de ser rechaçado pelo restante da população, que é quem está ali em volta dele, né?
que aí, nossa, você está atendendo um setor e está deixando a saúde de lado, está deixando a educação. Então, por isso que comunicar o que esse setor do agro está fazendo de uma forma correta, com a imprensa, com a sociedade que está em volta, para que este governante se sinta seguro em assinar essa medida que você está fazendo, é extremamente importante, é um dos maiores desafios do agro atualmente, né, Lu? Com certeza, e por isso que aqui no Agro, vocês que acompanham, né, a gente está na nossa Rádio Agro hoje, que é uma Rádio Agro, a gente sabe das dificuldades que o agro tem de comunicar, não é à toa, porque às vezes tem raiva, tem uma comunicação que a gente brinca aqui, que tem que não ser violenta. Então, a gente busca fazer isso, e lembrando, gente, que é importante também a comunicação diretamente da associação com o associado dela, né, quem é o representante dela, para ele entender o que está sendo feito, para ele entender, poxa vida, eu contribuo ali proativamente com sugestões de pauta, contribuo, às vezes, financeiramente. E o que a associação está fazendo? Eu brinco aqui com a Ana Paula, uma prestação que uma palavra que a gente não gosta muito, mas a gente usa muito. Tem que ter uma prestação de contas para quem faz a máquina girar, né? Então, a gente, quando trabalha comunicação institucional, a gente olha o associado, né? Aquela pessoa que está dentro da associação, do movimento, a gente tem que olhar também o político, aquela pessoa que está ali, por exemplo, fomos para uma reunião com o governante. Faz sentido divulgar isso? Não, ele pediu ali na reunião, o político, gente, não está na hora de sair, não é o momento, isso aqui já... Vamos soltar nada, vamos ter ali, entender o momento político, né? Entender o que dá para soltar da associação. A associação vai poder divulgar ou não para o seu associado aquilo, talvez vai ser falado em uma reunião, mas não em forma de comunicação. Então, assim, a comunicação institucional, quando você começa a entendê-la, quando você começa a fazê-la, a girar mesmo, a fazer acontecer, você vai entendendo que ela é muito além de um texto que vai para o site da associação, do site da entidade, muito além de um post no Instagram, ela está numa estratégia de comunicação ligada ao que a entidade quer. É conversar com o político? É conversar com o seu associado? É conversar com a imprensa? É conversar com esses três e fazer um bem bolado? E aí a gente tem que pensar numa comunicação direta. Pessoal, hoje a gente trouxe aqui muitos assuntos para vocês, né? A gente passou pela questão dos bastidores legislativo. A gente passou também pela comunicação institucional que a gente acabou de trazer aqui. A gente também falou sobre a organização de eventos. Todos esses pilares são formas da gente trazer uma comunicação, uma política mais fácil, mais tangível para que a associação entidade de classe consiga fazer. Existem só essas formas? De jeito nenhum. Isso aqui é como a Implantar vive, tem a experiência, né? Então o que a gente está trazendo é uma experiência, é o nosso case de sucesso para vocês e podendo compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória no agro, que já tem mais de 10 anos. E a gente hoje vai finalizar por aqui, né, Ana? Nosso terceiro bloco, o programa vai ficar gravado, né? Tá no YouTube da Rádio Agro hoje. Você pode conectar lá, passar para as outras pessoas, conectar se você não conseguiu assistir tudo, ou quiser assistir o programa na íntegra mesmo. E também, por favor, compartilhe com outras pessoas. A gente acredita aqui que levar informação é fazer a transformação. E é por isso que a gente topou estar nesse desafio da rádio, que é tentar transformar por meio da informação de qualidade, né, Ana Paula? É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor do porquê que é tão importante. Primeiro, você ter uma entidade que te represente no agro para poder trazer soluções para você. E segundo, que ela trabalhe tudo que envolve trazer a medida pública para a ponta de forma correta e, mais do que isso, perene, porque passam-se os presidentes, passam as pessoas pela associação, mas esse nome, o agro, tem que ser fortalecido de uma maneira institucional. Por isso que a gente trouxe aqui esse tema por hoje. A gente se vê daqui 15 dias, no dia 10 de junho, no nosso próximo programa, trazendo um pouquinho mais do bastidor político. Foi ótimo estar com vocês aqui hoje à tarde. Agradecemos super. Achem a gente pelo @implantaragro. Deixe sua sugestão de pauta de programa e a gente sempre tem a maior satisfação de responder vocês por lá. Beijo, boa tarde para todos e sigamos em frente. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau.